Bom dia, meninas. Então, estávamos falando do divino, ou os divinos. Vieram eles de onde? Vieram dos livros, dos papéis ou da escrita em qualquer outra superfície, representando como se fosse um papel. Tudo vem daí, da escrita. Pode ser uma pedra, não pode? Se escrever numa pedra, no chão, em qualquer lugar. Se não tem papel, você escreve em qualquer outro lugar. E assim o sistema fez quando quis contar as historinhas dele mentirosa, dizendo que antepassados escreviam nas cavernas. Mas não só os divinos vieram e vêm dos livros. Tudo mais deste mundo veio e vem dos livros, da escrita ou do símbolo dela, por código, imagens, expressões. Até mesmo os sons escrevem nas nossas mentes o que o sistema quer que estejamos fazendo, ou o que ele quer que a gente pense, o que ele quer que a gente vivencie. As vibrações pode escrever na sua mente, os sons, os números, as imagens, que mais? Ou você lê. Tudo pode escrever na sua mente as historinhas, imagens e criar sentimentos, que é assim que o sistema invade a todos nós e que eu já deixei bem explicado nos vídeos sobre por que nos deram a palavra. Para aprendermos a mentir e vivermos subjugado pelo sistema e seu mundo da escrita. E com a escrita, como eu expliquei, tem as imagens, né? O movimento das imagens que são os filmes, etc, etc. Os livros são os queridinhos do sistema e ele promove até hoje. Ler livro é bom. Quem já viu o meu vídeo sobre livros? Nossa, vocês não sabem como foi difícil para mim, anos atrás, começar a falar que os livros não são bons. E as pessoas não conseguiam interpretar corretamente o que eu estava falando, porque elas estão todas viciadas por livros. Acho que o título do vídeo é Cheiro de Livro Vicia, mas antes desse aí eu já tinha falado muitas vezes que os livros não são o que pensamos. Mas, claro, nós precisamos dele hoje. Mas se você ler consciente de que você está lendo algo que vai te prender, que vai criar imagens, que vai te fazer ser ou ter ou pensar, desejar algo que não deveria ser, se não estivéssemos manipulados, então tudo bem. Então, tudo que você fizer aqui neste mundo, consciente de que você está aqui dentro e que você não está vivendo de fato o que deveria, mas sim as histórias, narrativas de outros que criaram, e ainda tem alguns que ainda dizem, você escolheu, você está criando este mundo. Vamos falar sobre essa cocriação que eles dizem que temos. Em parte temos, mas porque estamos manipulados, então ele vai roubando aquilo da gente. Assim que você está manipulado, você acaba aceitando tudo como natural, certo? Mas a explicação eu quero mastigar bem para vocês. Eu quero que vocês tenham um entendimento completo desta grande manipulação. Então, não só os divinos vieram e vêm dos livros, mas tudo deste mundo vem dos livros e da escrita e tudo mais que eu já expliquei. Guardem bem isso, ok? Mas podia ser diferente o jeito dele nos transmitir sobre os divinos e tudo mais? Sim, claro, mas aí não poderia nos enganar, mas nos deixando sem saber corretamente como tudo aconteceu, transformando tudo em um grande labirinto onde temos que nos afundar, buscando verdades e saídas. O sistema nos aprisionou, roubando antes de tudo o que era nosso original e natural. O natural que eu falo já é da parte física do mundo que estaríamos. Você está natural na natureza, certo? Sem concreto, sem nada que tenha que montar, construir. O sistema é um grande criador, mas esse criador é algo ruim, não é algo bom. Ele constrói prisões, jaulas, e chama isso de cidade, de mundo, de desenvolvimento. Vamos pular um pouco isso e vamos voltar aqui. Então, essa natureza que eu estou falando aí, do natural, é dessa parte que estamos no mundo, ou que estaríamos sendo, né? E o original que eu falei é da parte do nosso original verdadeiro. Pois bem, de onde vem então o divino? O divino saiu dos livros pela escrita
ou é tudo ensinado diante dos nossos olhos como verdade. Como assim saiu do livro ou é ensinado? Bom, nos livros está escrito, você vai ler e vai criar na tua mente essas histórias ou qualquer coisa que nos livros tiver, e você, conforme com que você vai vivendo aqui neste mundo, vai acabar influenciando como vai interpretar o que está ali. Então, uma pessoa vai ler um livro e vai ter diferença, né, no sentimento, na interpretação por causa disso, por causa do seu histórico de vida aqui, do que o script colocou você a viver. Então, ele pode colocar todas as coisas sendo ensinadas diante dos seus olhos, dos nossos olhos, como verdade, representando força, poder, desejo, criação e amor desse divino invisível. Por exemplo, ele conta histórias que no passado existiam tribos que viram o grande poder do divino. Pronto, já está na tua mente, entendeu? Agora, se ele colocar para você ver e começar a mostrar pelas imagens, então aí se torna mais forte ainda do que somente alguém te contar. Mas do mesmo jeito vai produzir memórias na sua mente, né? E abafar a que você teria de verdade. É por isso que o sistema criou todo esse mundo das palavras, dos livros e tal. Com ele e com tudo mais, né? Com os livros e com tudo mais, ele vai absorvendo a sua memória verdadeira, jogando fora, ou vai abafando e vai colocando os lixos dele, todas as coisas dele, o mundo dele todinho dentro da sua mente. Você não sabe mais nada. Então depois você começa a procurar mais e mais do que é dele, para poder entender. Mas se as pessoas fossem honestas com elas mesmas, elas sentiriam que elas estão sempre buscando alguma coisa, sentindo coisas diferentes daquilo que provaram ou mostraram ou disseram que era verdade. Mas as pessoas não são assim tão honestas com elas mesmas. Elas podem viver até se sentindo incomodadas, aquele desconforto no mundo, mas não procuram desse jeito. Elas procuram do jeito que eu já falei para vocês, o grande labirinto de busca que o sistema criou. Você pega um assunto, um tema, começa a estudar, a ler, conhecer, e depois tem mais e mais, vai fazendo as extensões, puxadinho para frente, para o futuro, passado, presente, né? Aqueles do passado, aí você tem que procurar mais coisas. Nossa, é uma infinidade. Você se perde para sempre. Para sempre você está se atualizando dentro dessas mesmas mentiras. Então vai comprar mais livro, vai conversar sobre isso sem parar, vai buscar pessoas e grupos que pensam e falam a mesma coisa para sempre ficar ali dentro. E parece tudo natural. Isso porque foi assim ensinado para gente, que temos que fazer dessa maneira, sabe? Pelo menos para nós, ou ele ou eles foram e são repassados através dos livros, dos papéis ou de demonstração pela arte, teatro, mímicas, filmes, séries. E lá no passado eles tinham outro jeito de repassar, usando profetas, adivinhadores, futuristas e todo tipo de coisa que podiam enganar as pessoas, assim como hoje em dia ainda temos. Alguma dessas coisas que as pessoas foram enganadas a acreditar, até mesmo as pessoas da massa, um outro grupo que não está acreditando naquela crença ali, elas ficam passadas, né? Elas ficam mesmo passadas diante do que estão vendo, da credulidade, de como eles se afogam na crença, né? Se entregam e às vezes se prejudicam por elas. Mas essas pessoas mesmo adormecidas que estão conseguindo visualizar que eles estão manipulados, não percebem que elas também estão. Por exemplo, na religião dela, ela não precisa fazer certas coisas como ela vê numa outra, numa linha dessa mesma religião dela, mas é uma outra, onde todos parece que não estão enxergando que aquela pessoa diante dela só está pegando dinheiro, só está usando-as, tal. Mas ela pensa que na dela ela não está sendo usada, que ela é livre, que ela escolheu, que aquela crença dela é a verdadeira e assim por diante.
Então, no passado, a gente pode imaginar eles fazendo teatros de rua, sair assim, vamos supor, uma carroça especial da arte, parava e ensinando. E essa é uma maneira que tinha lá atrás para fazer. Outra maneira era muito, muito feito naquela época lá atrás, encenações na natureza, como se eles montassem um cenário ali, um teatro, só que as pessoas não enxergavam o teatro, porque na cabeça das pessoas o teatro seria aquela carroça que parava com artistas e ensinavam, montava um palquinho ali e tal, e as pessoas não sabiam que as outras encenações que acontecem no palco que a gente pisa também são mentiras. Até hoje acontece isso quando eles contam historinhas na TV que se passou esse crime, que se passou essa história, que se passou, também são encenações, né, na natureza, no ambiente que a gente pisa, só que todos nós estamos também até hoje ainda programados para pensarmos que encenação só é feita quando tem um palco, quando tem uma câmera e a pessoa vê que aquele artista está interpretando no cinema, nas séries, na TV, ou leitura de revistas, jornais e tal. As pessoas agora, hoje em dia, talvez tenham mais essa ideia de que há encenações de rua, mas sempre foi assim, não é uma coisa só de agora. Quando uma pessoa está acordando e ela pensa que somente de um tempo para cá acontece isso, ela ainda está adormecida. Ela tem que entender se o sistema mente e se ele controla, como que ele vai deixar as outras partes? Esse controle apareceu assim de repente? Não, já era lá atrás. Ah, mas é que aí as pessoas gostam de separar alguns grupos que elas têm mais carinho, que elas gostam como se fossem tocados por esse mal todo. Não tem como. Tudo é dele, não, vamos supor assim, não tem uma pedra que role aqui que ele não tenha esse controle. Porque todo o palco é dele, só que o palco parece real, vida mesmo para a gente, né? É difícil para separar, para as pessoas normais separarem isso, entender que é tudo uma coisa só. É mentira lá atrás, no meio, aí vai ser para sempre se a gente continuar aceitando. Tudo depende das nossas mentes, do que estamos aceitando colocar no nosso campo mental. Então eu estava falando que essas pessoas da massas, né, ficam pasmas diante do que elas estão vendo, pessoas aprisionadas, acreditando naquilo, né, que elas pensam que é real, mas mesmo eles também estão aprisionados em outras coisas. Veja meus vídeos que fiz aqui para vocês, um vídeo que eu fiz somente para vocês sobre a contradição de grupos e divisões que o sistema criou, um apontando os defeitos do outro para valorizar a falsidade da realidade, mundo e crenças deles mesmos. Teve um dos vídeos também público que eu cheguei a comentar nele de leve, mas também alguns outros, sobre como eles fazem verdades dentro de algumas divisões que estão uma contra a outra. Por exemplo, a esquerda e a direita. Então, na esquerda tem uma moça toda peluda, vocês vão ver até a foto, eu coloquei uma moça com a axila sem depilar, as pernas sem depilar e tal. E aí as pessoas da direita repudiou aquilo lá. Então eu falei, mas nós somos isso aqui, não é? Nós somos essa mulher peluda tal, é que o sistema ensinou que você tem que tirar tudo, senão você vai aparentar suja, sem higiene, né? E aí ficou na nossa cabeça, a gente nem consegue tomar um banho, não se depilar mais, né? Se tivéssemos na natureza sem esses depiladores, sem nada, gilete e tal, como seríamos? Não é que os cabelos voltariam, apareciam normal, não é a proteção da pele, do corpo, algumas áreas têm como servem como filtros, né, tal. Mas também a gente não iria cheirar, porque a gente não iria comer o lixo do sistema. Então, o ser humano não era para ter cheiros horríveis como a gente tem hoje. Algumas pessoas dizem, se eu não depilar, deixar um pouquinho já, começa a cheirar. É porque os cabelos são os filtros, né, esses pelinhos, e eles seguram ali, tá saindo a sujeira, as toxinas, né, como a gente chama, e vai ficar aquele cheirinho ali, né, se você não lavar. Mas imagina se você não comer lixo. Eu fui crudívora um tempão, né? E não cheirou. Não cheirou mais. Só de não comer nada cozido, nada das fábricas, da indústria,
o cheiro vai mudando. No início, os primeiros dias, vai sair tudo quanto é cheiro, né? Tá limpando. Depois, o corpo já fica limpo, você não tem cheiro mais. Voltando a eles, nos enganando através da arte. Enganação. Para isso foi criada a arte, para que pudessem representar para nós o que deveriam implantar como memórias e pudessem manipular emoções, sentimentos, desejos, medos e tudo aquilo que já expliquei a vocês detalhadamente. Dessa maneira, ficou mais fácil para eles nos mostrar mais coisas que o sistema nos queria conhecendo, sabendo, desejando ter, ser, viver, experimentar, pensar que é isso mesmo que somos, ou pensar que fomos, todo tipo de coisa ligada a ele e aos desejos do plano dele, o grande script dele, da história que ele quer que todos nós vivenciemos como a realidade nossa. Exemplo, quando os adolescentes veem algum ídolo, o que acontece com eles? Eles querem imitar, copiar. Então, eles estão desejando ser ou ter algo desse ídolo, ou fazer, pensar, agir como este ídolo. E este ídolo pode até manipular as escolhas das pessoas que derem a ele sua mente de bandeja. Através das representações, eles podem conseguir também traumatizar, assustar, confundir ou levar as pessoas a temer, etc. Assim como o divino e todos os divinos vieram dos livros, tudo mais veio dos livros, dos papéis, através da escrita, das palavras, que já expliquei o porquê nos foi dada. Assim também, porquê nos deram os livros e como nos mantém valorizando eles, através de promoção ferrenha na cabeça de todos. E também da necessidade. Tirando tudo que é nosso, nos colocou a necessitar dos livros. Temos que aprender. Há também outro jeito do sistema escrever na nossa mente e nos invadir. A palavra foi criada para nos invadir o mental. Lembram disso, não é? Há anos e anos estou falando isto. Então, vocês não estavam lá atrás comigo, mas têm assistido mais vídeos e têm estudado eles mais do que pessoas que já me seguem há muitos anos. Eles também podem escrever com símbolos, códigos, expressões, movimentos, vibrações, números e tudo mais na sua mente, nas nossas mentes. Nada do que nos deram aconteceu por acaso e não nos deram para o nosso bem, mas é porque faz parte do mundo de controle, manipulação e prisão que nos colocaram, prisão do mental e do físico. O que isso aqui parece a vocês? É uma vida espontânea, natural, em que todos chegaram aqui consciente ou parece com os jogos? Nos jogos, você não tem controle total e você não sabe de verdade o que está por trás do jogo, afirme. Isso é o que o sistema diz, a firma tal criou este jogo. Olha só que interessante, num jogo você tem um avatar e você é como se fosse o eu maior desse avatar. Só que você não tem controle desse avatar completamente. Por exemplo, tudo que você quiser para o seu avatar, você vai ter que fazer muitas tarefas para conseguir ferramentas, roupas, o que precisar para ele, poder, energia. Os jogos estão dando dicas do mesmo jeito que os filmes e séries dão. Então, ali, se você é o eu maior desse avatar, você não tem poder total nele, porque o jogo, ele é um controlador. É como o sistema, um manipulador. Então, você, por exemplo, você gosta muito do seu avatar e gostaria de tirar ele desse jogo cheio de sangue, de tal. Você pensa, e se esse avatar está sentindo dores, né? Porque eu estou sentindo as dores que ele está sentindo. Eu vou tirar ele desse. Você não pode. O máximo que você pode fazer é conseguir o melhor ali para o seu avatar. A maioria dos jogos, para você ter um avatar de sucesso, você precisa ser do mal.
praticar muita coisa ruim e ficar horas e horas dentro do jogo, clicando, apertando, né? Gastando os seus órgãos, né? Vai definhando tudo ali, horas e horas diante dessa luz do computador que não é saudável, essa luz azul. É desgastante demais para os seus olhos. Com o tempo, agora, quando é jovem, não, mas vai passando os anos, você vai sentindo que vai incomodando os olhos. Qualquer coisa que ficar luz demais nos seus olhos incomoda, escuridão demais, como tem que ser tudo na medida certa, não é? Vamos pular isso aí, voltaremos para esse assunto, prometo. Nos áudios anteriores, quer dizer, no vídeo que mandei para vocês como áudio, já que está acima de 20 minutos, que eu costumava mandar, eu falei das pessoas do sistema, não foi? Comentei dos que estão abaixo da hierarquia, mas não continuei. Eu dei um etc. Então, vamos pegar um pouco onde eu parei. Eu disse dos youtubers que estão por aí influenciando as pessoas para que elas continuem atrás do que o sistema quer, que elas desejem o que ele quer, que elas conheçam, imitem, façam, escolham, pensem, se comportem, enfim, tudo como ele quer, parecendo que elas estão livres, escolhendo, desejando, agindo, vivendo. Mas eles não ficam apenas atrás das câmeras, não. Por exemplo, os youtubers deles, do sistema, são artistas, atores anônimos e estão atrás das câmeras. E percebo a desenvoltura deles. Alguns começam bem tímidos para enganar, depois se soltam quando conseguem o público. E daí você vê a desenvoltura dessas pessoas bem ali na sua frente, mas você não vai julgar, porque você já está gostando, você já está aprisionado como eles queriam. Eles conquistaram você, a sua atenção, o seu desejo, o seu querer e a sua aceitação para tudo que ele está passando para você. Vocês podem perceber que eles gostam muito de estar diante das câmeras, falando, passando, gesticulando, né? Mesmo que seja de um PC ou celular, porque a natureza deles é essa, é ensinar. Então, você percebe essa desenvoltura, a naturalidade deles. Aconteceu de eu seguir alguns, porque eu estava analisando eles. Até hoje, analiso uns ou outros. Para pegar, sabe, jeitinhos novos que eles vão jogando assim, como eles conseguem manipular as pessoas através dos seus movimentos. O mágico, ele engana as pessoas porque as mãos são mais rápidas do que os olhos, certo? E todos eles gesticulam muito, esses sinais, esse simbolismo, mas isso aí, na verdade, não é nosso, é uma outra história do que já nos falaram, né? Que eles estão querendo passar informação, tal. Há algo mais aí por trás desses gesticulações. Alguns nossos agenciados também fazem para poder ganhar dinheiro, mas você percebe um pouco da diferença deles para os reais seres do sistema, o povo do sistema mesmo. Eu chamo estes gestos, esses símbolos que eles vão jogando para as pessoas, né? Parecem umas marionetes o tempo todo ali gesticulando. Eu chamo de uniforme. A gente vai falar mais para frente sobre esses uniforme, representando alguma coisa. Quando você entrou num clube e você quer ganhar com isso, você vai usar roupa estampada do clube e vai ganhar uma porcentagem para usar aquela propaganda ali, estampado o nome do clube. Você está sendo um homem propaganda, uma mulher propaganda, certo? A mesma coisa quando você compra roupa, você paga e sai por aí fazendo propaganda. Nunca comprem roupas estampando o nome da firma. Isso é errado. Você pagou. Você não tem que fazer propaganda, coisa nenhuma da firma. Procure a qualidade, não procure os nomes. Você quer nome porque você está num ambiente que precisa se exibir, então depois vamos falar sobre isso. É aceitável se você está sendo obrigado, né, a se vestir e estar daquela maneira porque você está trabalhando nesse ambiente. Mas aí já é uma conversa diferente. Vamos pular e voltamos a ela depois, certo? E qualquer coisa, tem os vídeos, eu tenho certeza que vocês já viram sobre isso,
sobre essa manipulação, né? De que você não quer mais, você acordou, não quer fazer coisas que já sabe que não são saudáveis, não é o que você quer mais, você se sente desconfortável. Mas tem que continuar a fazer, porque o sistema não vai deixar você sair fácil dessas coisas que você percebeu que são erradas, que não são boas para você, não combina com o que você sente, né? O novo comportamento não combina mais com essas coisas que fazia antes, quando estava sem essa conscientização. Agora eu me perdi um pouco, então deixa eu voltar onde que eu me lembro. Comentei dos que estão abaixo na hierarquia, mas não continuei, não foi isso? Do outro áudio ou vídeo que eu mandei para vocês. Então vamos pegar um pouco onde eu parei, que é sobre os youtubers, ou Facebook, ou donos de página, qualquer coisa assim, grupos que estão por aí pegando a mente das pessoas facinho, facinho. Então eu segui alguns por anos e anos, e teve alguns que ficaram assim, 1 ano, 2 anos, que você pensava, não, essa pessoa é nossa. De repente muda tudo. Aí eles mostram outro lado deles, assim, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor mesmo, porque as mentes estão controladas. O público está ali controlado. Eles sabem que já tem aquele público que já manipulou a mente, que já enfiou coisas naquelas mentes ali. Para elas se limparem disso vai levar muito tempo. O estrago que eles já fizeram, nossa, tá garantido, tá protegido ali, ó. Tudo que entrar na tua mente não vai sair fácil não, viu? Na verdade, eu acho que nem sai. Pode ficar abafado, pode ser trabalhado, todas essas coisas para não ter poder, né, de influenciar o seu comportamento, ou as suas percepções, ou a percepção da realidade, ou do que você estiver vivenciando. No outro áudio que eu mandei para vocês, eu quero falar desse comportamento deles, de como eles alguns, né, entram parecendo assim bem normais, pessoas normais, por exemplo, vai falar de comida natural, aí eles vão passar 1 ano só falando da comida natural, vai atrair pra caramba público, gente que gosta, que está procurando esse tema. De repente, depois de um tempo, vai mudando. Aí vai trazendo um pouquinho de crença aqui do sistema, a outra, e daí já encheu. Já está atraindo mais gente que estão aprisionada nessas crenças. E o público vai aumentando. E ele vai enfiando coisas para vender. E vai contando as historinhas da vida falsa dele, da mulher, do filho ou do esposo. Vai enfiando coisinhas assim para parecer que é natural, que são pessoas comuns da massa e tal. Vamos falar deles e as atitudes deles para pegar a mente das pessoas, como sendo um dos nossos. E por que eles pegam? Porque eles estão aparentando orgânico, como seres humanos são aqui dentro, certo? E eles estão atraindo as nossas pessoas por causa da construção do lado de fora, né, do corpo deles, com o mesmo material nosso e aparência. O papel deles é te enganar, é enganar a vocês todos, a todos nós. Pegar mente de jovens, de preferência, desde bebê. Bom, eles precisam enganar, seja como for. É preciso manter todos da nossa gente acreditando neles, se deixando influenciar, dirigir, ser ensinado, curado. Peraí, mas não é ruim esta parte, ser curado, ser ensinado, depende de como você vai entender a sua cura e o que você vai pegar de ensinamentos, de conhecimentos com eles. Sendo assim, você pegar alguma coisa com eles para aprender, porque você está necessitando, você está tendo o sistema manipulado, limitado, você precisa aprender com eles, né? Tudo bem, desde que você tenha consciência e não fique paparicando, tornando eles fãs. Aliás, vocês não deveriam mais clicar em seguir nenhum dos canais. Façam uma lista dos vídeos que vocês gostam deles, né? Mas não sigam. Deem a eles um pouco dos venenos que eles dão para a gente. Não sigam essa gente. Não clique gostei, não clique de dislike ou não gostei. Não clique em nada. Não comentem absolutamente nada. Se tiver uma dúvida, pode perguntar.
Mas não adulem, não coloque eles lá em cima, que é isso que eles querem. Eles precisam de aplauso, eles precisam sentir que eles são superiores, que passam a vocês alguma coisa, que sabem mais do que todo mundo, ou que eles são mais bonitos, mais gostosos, que a massa deseja ser, imitar, etc, etc. Mesmo que seja apenas um simples youtuber ou qualquer outro tipo de pessoa que está por aí apresentando em fotos, em vídeos, tá bom? Aprender, então, com eles não vai ser ruim dessa maneira. Mas por que que estamos tendo que aprender mesmo? Quem é que estudou os vídeos sobre o porquê temos que aprender o tudo do mundo do sistema? Suas historinhas, pessoas e coisas. Se um dos novatos não teve acesso, melhor parar aqui, porque não vai conseguir entender nossos papos daqui para frente. E é importante que assistam os vídeos e que estejam cientes de que não posso parar para reexplicar tudo de novo e de novo e de novo. Pelo menos não quando converso com vocês, porque eu quero que vocês estejam à frente do sistema, se libertando e conhecendo o mundo dele, sem ele estar dentro de vocês mais. Sem ele estar dentro de vocês, controlando completamente. Algumas coisas vai demorar mais para vocês desativarem dele as coisas que estão no comportamento, mas a mente se liberta antes. E aí tem os graus de libertação dela. Então, vocês já entenderam essa parte. Eu já expliquei detalhadamente. Qualquer dúvida, conversem com o Gilson ou com o Daniel. Mas é bom que não fique me fazendo muitas perguntas, porque estão nos vídeos, certo? Por falar nisso, o César, amigo do Gilson, ele parou, porque sentiu que não havia pegado bem a mensagem nas últimas semanas. Ele ouvia os vídeos, mas não escutava como deveria ter feito, disse ele. Daí então, não me interpelava, perguntando, né? Quando eu falava, para não atrapalhar nossos papos. Ele deixava eu continuar falando, conversando, mas acabou achando que era o mais certo parar e estudar um pouco mais com a ajuda do Gilson. Ele pensa em voltar daqui a algum tempo, porque não são todos os vídeos que ele não pegou, é só alguns. E ele sabe, engraçado que ele já tinha até comentado sobre os vídeos comigo, mas foram parte desse vídeo. Então ele percebeu, puxa, é este vídeo, mas eu não lembro disso. É isso que eu falo para vocês, sempre revejam os vídeos. Às vezes vocês pensam que pegaram tudo, aí vão escutar de novo e ver, nossa, agora faz sentido. Então tem que estar sempre revendo e escutando. O que o sistema faz com vocês? Não é repetir, repetir, repetir as coisas deles? Vocês têm que repetir as coisas nossas na cabeça de vocês. Vocês têm que fazer o mesmo, deixar essa repetição de coisa boa nossa dentro da mente de vocês, da cabeça de vocês, para ir sufocando as coisas do sistema, do nosso destruidor de memórias, do nosso malfeitor. Eu gostei muito quando o Gilson trouxe os dois amigos dele aqui, porque para mim é melhor quando vocês trazem os amigos de vocês, conhecidos que vocês sabem que estão mesmo desejosos de se livrarem desse controle asqueroso do nosso mundo de falsidade. Não podemos confiar muito naqueles que vêm pela internet, pois se um dos nossos vem, né, nesse grupo pela internet, o restante é todo o sistema se infiltrando, se implantando para destruir, causar confusão, interferir para que não haja harmonia, união e atenção para com o que eu falo. O importante para eles é que vocês não peguem direito corretamente o que eu falo. Partes aqui ou ali, tudo bem, porque não completa tudo. Agora, sem eles, é a atenção completa de vocês. Não preciso de muitas pessoas nos meus grupos. Não estou vendendo nada. Não procuro pessoas. Eu procuro mentes que estão despertando. Eu não estou procurando pessoas para formar uma multidão de seguidores. Quem faz isso são eles, ou os agenciados nossos, capazes do sistema. E esses do sistema mesmo, porque eles querem dinheiro dos que a eles se aproximam, sabe? Essas pessoas que vão se aproximando deles. Se não for dinheiro, é outra coisa que eles vão tirar dessas pessoas sem elas se darem conta que estão sendo esfoliadas, roubadas e enganadas de algumas maneiras ou de todas as maneiras.
Olha, eu tenho tido muitos grupos pequenos que logo depois eu paro. E quase todos os participantes queriam competir, mostrar que já sabiam de tudo que eu falo, que eles conheciam tudo e exibiam as informações do sistema para brigar com a minha mente, incomodados, bem incomodados com o que eu dizia, que tudo era mentira ou manipulação. Agora olhem para vocês, todos quietos. Se eu mandar vários áudios, um atrás do outro, vocês não me interrompem. Vocês escutam e escrevem suas dúvidas, observações e anotações e esperam uma oportunidade. Na verdade, eu pensei que o grupo com vocês daria trabalho por serem apenas adolescentes, mas não. Vocês me deram um grande presente. O respeito ao me ouvir, a humildade, a ternura como me tratam. Obrigada a vocês pela consideração e respeito à minha pessoa. Sim, a minha pessoa, a esse nada que eu sou neste mundo. Eu sou o nada, mas quero dar tudo a vocês que possa ajudar vocês mesmos a se beneficiarem ao conhecer o sistema em questão. Não é importante ser tudo. O importante é que você não queira ser o tudo do sistema. É melhor ser nada, seja nada dele, ou seja algo dele apenas porque está sendo obrigado a ser alguma coisa, necessitando em um certo momento, mas sua mente mantenha livre, não deixe ele consumir você, não deixe ele controlar vocês. Para mim foi uma dó quando eu tentei montar o grupo Hulu, as colunas e falhou tudo, eu já contei a vocês isso, né? Por sorte, eu não abri tudo como seria, porque não teve de verdade pessoas interessadas, jovens interessados. Teve um monte de curiosos, sabe? Bom, me deixem voltar ao catálogo imenso de pessoas do nosso odioso controlador. Indo mais para baixo da hierarquia, há os que estão vivenciando conosco, sabe? Os que estão ensinando conosco, sendo nós mesmos, ou seja, gente como a gente. E eles estão em todos os cantos. Eles estão sendo pessoas como a gente e eles têm esse material biológico como nós temos, mas isso não significa que sejam e funcionem como humanos que nós somos. No mundo virtual, há os deles que são apenas virtuais. E há os deles que têm material biológico, né? Que são orgânicos como a gente, na aparência, na estrutura. E parece mesmo que estamos vendo nossa gente. E eles atuam, que são muitas coisas. Eles atuam, eles ensinam, que são muitos de nós. Sabe, eles ensinam o catálogo de gente da massa. Sim, se eu falo para vocês do catálogo de gente do povo do sistema, eles têm o catálogo de gente da massa, com todos os estereótipos das divisões dos grupos que o sistema criou em todas as nações, nas sociedades dessas nações. Pessoas padronizadas, padrões de comportamento que o humano vai reconhecer como sendo humano de algum grupo dessa divisão, ou ele vai se identificar. Porque ele se identifica com esses estereotipos, né, desses grupos? Porque ele está com algum trauma, ele sofreu alguma coisa, ele vivenciou alguma coisa que ele pensa que ele se identifica com aquilo lá, ele aceita aquilo lá. Eu já expliquei a vocês que o sistema criou essas divisões e criou pessoas com scripts que vai causar nelas situações ou sentimentos e comportamentos que vai fazê-las procurar essas divisões, porque elas vão se identificar com eles, vão achar que eles fazem sentido para elas, que eles têm a verdade, ou com eles têm a família, com eles têm alguma coisa que elas precisam, né? E isso acontece porque as pessoas acabaram, então, aceitando fazer parte. Mesmo que elas tenham sido, né, levadas a isso, elas aceitaram. O sistema deu um jeito de jovens e pessoas se encaixarem nesses estereótipos. Será que eu falei certa a palavra? Acho que sim. Mas quando um dos nossos se une a um desses grupos para fazer parte, não sabe que ali estão eles. Eles pensam que são todos humanos como ele, que está sofrendo, que tem esse sentimento, todo esse pacote de emoção humana. Ou seja, esses do sistema que se parecem
imensamente como a gente. E pasmem, alguns deles estão com a aparência mais humana do desenho antes deles rabiscarem um novo desenho em cima desse desenho anterior, né, do desenho que eles querem, e que fez nascer humanos nossos com os traços que alguns deles exibem. Eles exibem porque querem promover, pois eles não são assim de fato, de nenhuma forma. Eles podem ser. Meninos, a mentira e manipulação de nossa gente no mental e físico existe, porque há mentes para aceitar. Do mesmo jeito, esses grupos que padronizam comportamentos, ideias, tornando as pessoas em meras cópias, sem vida, sem realmente estarem agindo pela personalidade que elas teriam se não sofresse nenhuma intervenção do sistema, dos scripts, que levaram pessoas a procurarem a apagar a própria personalidade e se tornarem em meras cópias, imitações, xerox sem valor, achando que são especial ou diferente. Elas não são diferentes. No grupo em que elas estão, que elas se identificaram, há outros iguais a elas. Onde está a diferença? Os jovens pensam que quando entram para algum grupo desses, né, começam a usar umas roupas diferentes, se acham especiais. Gente, roupa não torna ninguém especial. Estilo de roupa, estilo de cabelo, de comportamento não torna as pessoas diferentes quando você está aprisionado em grupos, movimentos ou qualquer coisa que seja. Você só é diferente quando você está único com você mesmo. Então essas pessoas, elas acham que estão diferentes das pessoas comuns, porque pensam que se tornaram especiais ao se tornarem parte de algum grupo que padroniza, que anula a personalidade real da pessoa, né? Mas eles não pensam dessa maneira. E que a personalidade real dessa pessoa, que ela poderia ter sido, seria única, maravilhosa, mas não. Ela está totalmente quebrada, procurando cacos nesses locais para se completar, só que esses cacos são nocivos a elas, não biológicos, sabe? Vamos supor assim, essas partes que eles estão oferecendo não combina, não é bioidêntico, né, à personalidade original dela, então vai ter sempre conflito, uma hora a pessoa vai escapar, a mente vai escapar, mas até lá vai ser vítima, vai ser manipulado. Então elas não são especiais como elas pensam, são meras cópias, apenas que essas cópias pensam que, sendo elas parte da minoria que ela escolheu, elas são especiais. Mas nem os que estão agindo como humanos comuns são livres. Sabe, as pessoas que elas pensam que são superiores, né? Essas pessoas no mundo normal, elas também não são livres. Então, essas pessoas que estão nesses grupos se acham especiais, que elas estão mais livres. Elas saíram daquele monte, aquela maioria, ela se tornou aquela minoria especial, certo? Então, nem os humanos que elas pensam que se livraram, né, os humanos comuns, não são especiais, não são diferentes, e nem os humanos, como eu expliquei, que estão participando de grupos e divisões de todas as sociedades do mundo. Há alguns vídeos antigos, que já toquei nesse assunto. Há um bem antigo que falei sobre ser fã. Não é longo, o tema não levei ele muito adiante, mas o suficiente para explicar o que é ser um fã. Acho que misturei com outros temas, mas quem já viu pode ajudar os amigos a entenderem. Conversem sobre isso, anotem ou gravem a conversa de vocês para eu analisar se vocês interpretaram corretamente. Aproveitem que vocês podem conversar comigo, porque eu vou ajudar a mente de vocês a tirar qualquer dúvida. Epa, me lembrei de uma coisa. Hoje é o dia que vocês tinham que me entregar a lista de dicas e pistas que encontrariam pela internet, não foi? Pegadas do sistema, deixadas pelas suas pessoas. Eu quero analisar o quanto a mente de vocês já está pegando, já está vendo, percebendo eles. Me mandem a lista e explicação de cada coisa aqui mesmo. No final de nosso diálogo de hoje, não esqueçam, se alguém esqueceu, né, de fazer essa lista ou não entendeu, pode me trazer amanhã. Assistam vídeos do YouTube e me digam quais os personagens que perceberam.
quais os sinais, ou seja, quais os uniformes que eles estavam usando, quais as mensagens deles, quais são os scripts deles. De bonzinho, eles estão aqui como bonzinhos ou maus? Estão aqui para apenas ficarem atrás das câmeras ou alguns lidam com pessoas comuns? Depois me passem a lista dos que percebem nas ruas. A maioria deles são mesmo leitores de scripts, mas tem também alguns que participa, tipo assim, um médico que nunca não tem acesso aos pacientes, ou os pacientes têm acesso a ele. Esse daí você só vai ver ele ali no que o sistema montou para ele e tal. E há outro que você vai ter acesso. Pode ser que seja um dos nossos agenciados ou pode ser deles. Na maioria são deles mesmo. Os nossos não têm cabeça para isso, nem tempo, nem dinheiro, nada. Absolutamente nada. Tá bom, então vocês vão anotar tudo isso, de qual o script dele, né? Como que essa mensagem começou a ser passada. Como eu já expliquei, alguns passos, levam anos fingindo. Se é para trazer comida natural, então que fale só de comida natural. Por que depois eles colocam alguma crença do sistema? Anotem tudo isso aí, vai me explicando o que vocês perceberam. Assim, alguns são nossas pessoas agenciadas e elas estão com o rabisco do novo desenho já. Ok, cuidado para não apontar o dedo a elas, nem usar nenhuma palavra tentando definir. Apenas conheçam e não julguem agora. Vamos conversar mais. Além dessas pessoas que eu pedi para vocês olharem, as pessoas dele, o que foi mais que eu pedi? Lista de mensagem que pegaram pelas ruas, como propagandas, situações que ocorreram, pensamentos que acontecem quando vem algo mostrando por todos os meios do nosso acelerado sistema. Mas por que que eles estão sendo eles? Sendo eles com aparência humana aqui neste mundo, com esse material biológico, na construção dos corpos deles. Eles nem amam esses corpos. Não são esses os corpos deles. Eles não se importam com esses corpos. São apenas corpos fachadas. Veículos para poderem nos enganar, nos atrair para ciladas, para nos manter controlados, aprisionados, enganados, adormecidos no mundo do sistema. E eu vou deixar aqui uma nota mais para vocês. Quando eu dei o exemplo de que o YouTube, ou a página, ou o que for, o dono disso, daquilo, estiver passando a primeira imagem de que ele vai falar, ou o tema, né? Vai falar sobre alimentos naturais, não se apegue somente a isso. Eu usei apenas uma coisa como exemplo. Mas em tudo que eles forem falar, se não for aquela crença mesmo, né? Tem alguns que já chegam falando da própria crença, né? E vai bombardear a mente das pessoas sobre ela. Eu estou falando daqueles que chegam disfarçadamente oferecendo algo que a massa está necessitando no momento, está buscando, e ele vai oferecer aquele tema, aquele assunto, deveria se manter somente naquilo. Até mesmo uma pessoa que está fazendo crochê, de repente, tasca a crença dela. Ou também eles promovem as doenças que o sistema quer. Por exemplo, se na época a doença é uma febre amarela, aí todos começam a dizer que estão com a febre amarela. Também eles promovem a morte desses personagens, eles promovem acidentes, eles promovem divórcio, problemas, para parecer tudo bem humano, bem natural, bem gente nossa. Então, vocês pensem no tema. Ele chegou aqui falando da política e de repente coloca lá as crenças dele. As pessoas entram por causa da política para ouvir, mas eles vão enfiando crenças naquele assunto. Porque não se mantém só falando da política. Não. Aí ele tem uma crença, e a crença não precisa ser só a religiosa. Ele vai colocar outras crenças que vocês acham até que não são crenças que mantêm a sua mente, a sua fé aprisionada neles também. Começa a vê-los como pessoas assim dignas, que merecedoras, né, de sua atenção, de seu amor, de sua paixão, de seu acompanhamento, da sua presença ali todos os dias. É importante para eles que vocês fiquem aprisionados neles, na voz, na presença, no jeito, o que eles estiverem passando. Lembrem-se, são atores, é a natureza deles, e a arte é para enganar. Até mais, crianças.